Então aqui você apresentou uma visão geral de cada uma dessas estruturas dominantes, dessas estruturas maiores que nós encontramos no Antigo Testamento, e aí vale um afunilamento, né, para abordar um pouco das estruturas, dos padrões estruturantes, como os quiasmos e coisas do tipo, enfim, que nós temos em cada uma, né? O que é que a gente pode destacar, o que é que a gente pode resumir do que, por exemplo, o autor vai falar ao abordar os livros da lei? Ah, são muitas coisas importantes, né, com relação a esses cinco primeiros livros da Bíblia, mas entender essas estruturas ajuda a gente a entender o porquê que Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, ele diz para que os pais inculcassem este livro ou as mensagens desse livro na cabeça dos seus filhos, né, ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao assentar-se. A gente lê Deuteronômio 6 imaginando que eles tinham uma Bíblia na mão, então eles iam, como a gente faz Sim, hoje com os nossos filhos, mas eles não tinham. aham, Eles tinham antes verdade, inculcado em si mesmos para que então pudessem falar, né? Então, é verdade. a gente percebe isso, a gente percebe também que eles meditavam, e Deus diz logo após os livros da lei, no livro de Josué, que é o primeiro ali histórico, no primeiro capítulo, inclusive, que Josué deveria meditar de dia e de noite nas palavras da lei, nos livros da lei, nos livros de Moisés. E Deus pede Sim, quase que uma dezena de vezes, né, para que Moisés escrevesse tudo aquilo que ele via e ouvia. Algumas coisas o próprio Deus escreveu, a gente vê no livro de Êxodo, especialmente no capítulo 24. Outras coisas, a maioria das coisas, Moisés escreveu por Deus ter mandado ele escrever. É possível que alguma coisa tenha sido escrita por outra pessoa também, o próprio Josué, como o relato da morte de Moisés e o final de sim. Deuteronômio. Mas a motivação a gente vê, né? Era a meditação, que é uma prática praticamente esquecida nos nossos dias, que é o fato de você ter um momento espiritual, um momento devocional com Deus, baseado naquilo que você já tem retido na sua memória, que você já tem decorado, por assim dizer, e que você possa mastigar e pensar e fazer perguntas para si mesmo, baseado naquele versículo ou naquela passagem ou naquela história, para que depois então possa orar a Deus mediante aquilo que o Senhor falou com você naquela passagem que você meditou, né? Então, as estruturas literárias que nós encontramos nos livros da lei ajudavam em tudo isso. Não era simplesmente para eu poder transmitir, para que todo mundo soubesse o que aconteceu, mas para que eu também pudesse meditar nisso tudo e pensar em tudo isso. E o que Deus quer ensinar a respeito dele mesmo, da sua bondade, da sua graça, do seu poder, enfim, das suas promessas futuras e que trazem esperança para o meu coração. E essas estruturas me ajudam na hora de eu meditar em tudo isso. Então, isso se aplica, obviamente, às outras partes, não somente aos livros da lei, mas essas eram motivações especiais que eles tinham. Excelente. E quando nós olhamos para os livros históricos, qual a importância deles para nós e que nós podemos falar a respeito de estrutura deles? Sim, então, eles mostram de uma maneira fantástica a história de Deus com o seu povo, de um Deus que, apesar da rebelião, da rebeldia, da desobediência, da idolatria, da imoralidade, da traição, de pecados em cima de pecados, de abismos em cima de abismos, ele não abandonou a sua promessa, ele não abandonou a sua palavra, ele não abandonou o seu povo, né? Aquele que começou, ele vai terminar aquilo que começou. Amém. Nós vemos isso no próprio Antigo e no Novo Testamento, e eu digo isso relacionado ao povo de Israel mesmo. E isso se aplica à nossa vida também, nós vemos Paulo escrevendo isso no Novo Testamento. Nós vemos também a Deus mostrando que, por meio da história, e os livros históricos destacam isso, que a intenção dele era o coração e não a obediência servil, cega, né, sem que eles tivessem a compreensão do porquê estavam obedecendo. E esses livros, uma grande parte deles foi escrito de forma literária, poética, bem estruturada, para que, embora fossem histórias longas, como por exemplo a história dos reis ou a história das crônicas, elas pudessem ser memorizadas, pudessem ser contadas. E Uhum. eles tinham isso de memória, com o objetivo de entender o propósito de Deus, especialmente, ao comunicar todas essas verdades por meio dos seus servos. Diferente de muitos hoje em dia que olham para esses livros como livros humanos, cheios de falha, cheios de erros,
enfim, dá vergonha quando eu escuto pessoas falando disso, né? Mas assim, Sim. essas pessoas elas estão muito longe de compreender o propósito de tudo isso. Olhar para as escrituras como simplesmente e somente um livro humano, com objetivos humanos, com propósitos humanos, é perder a riqueza e profundidade desses livros, ou desse livro, né? A Bíblia como um todo. Então, a gente percebe que quando a gente vê especialmente estruturas literárias que passam de um autor para o outro, sem que eles tivessem vivido na mesma época ou sequer se conhecido, a gente percebe que há claramente uma mente por detrás de tudo isso. Um outro autor guiando esses autores que viveram séculos de distância um do outro. Então não se trata de um livro humano, se trata de uma revelação divina, de fato. E conhecer esses arcos literários, essas estruturas, é encantador, é encantador.